A lenda diz que o demônio senhor do inferno, Mephisto Phillips, existe na Terra há muito tempo, mas como seu poder é limitado no mundo mortal, ele precisa de alguém para ajudá-lo a atingir seus objetivos. Então ele procura pessoas errantes e as transforma em caçadores de recompensas chamados motoqueiros fantasmas com promessas sedutoras. Muitas pessoas assinaram um contrato com o diabo e entregaram suas almas. Um dia, Mephisto Phillips procurou os moradores da aldeia de San Venganza e prometeu conceder-lhes riqueza e glória. Em troca, ele queria as almas de 1000 moradores da aldeia, que abriram os olhos para as atraentes propostas. O povo da aldeia se massacrou, manchando o contrato do diabo com seu próprio sangue. Depois de atingir seu objetivo, Mephisto Phillips ordenou que o motoqueiro fantasma fosse até a aldeia para recuperar o contrato. No entanto, ao ver o poderoso contrato, o motoqueiro fantasma previa um futuro sombrio se caísse nas mãos do senhor demônio. Assim, o caçador de recompensas traiu seu mestre e fugiu com o contrato, o que enfureceu Mephisto Phillips, que nunca parou de procurar seu servo traidor. O tempo passou e tudo caiu no esquecimento. E as pessoas só voltaram a ouvir o nome do motoqueiro fantasma através de lendas. Em um parque de diversões anual, o pai e o filho, Johnny e Barton, ganhavam a vida fazendo shows de moto. Durante uma apresentação, Johnny quase sofreu um acidente por se distrair olhando para sua namorada na arquibancada. Isso desagradou o pai, que o lembrou de não se descuidar enquanto pilotava, pois o perigo podia surgir a qualquer momento. Enquanto os dois faziam a manutenção das motos após o show, Ross de repente se aproximou de Johnny. Os dois então foram para o lugar onde costumavam se encontrar para conversar. Rose disse que estava prestes a se mudar para outra cidade para morar. O pai de Rose não gostava de alguém que ganhava vida com um trabalho perigoso como Johnny, então ele queria separá-los. No entanto, os dois não aceitaram e decidiram fugir juntos. Ao voltar para casa, Johnny viu seu pai adormecido, ainda segurando o álbum de fotos da família. Embora sua saúde não estivesse boa, ele ainda fumava com frequência, o que deixava o filho preocupado. Ao jogar fora um maço de cigarros, Johnny acidentalmente viu um atestado médico na lixeira. Foi quando ele descobriu que seu pai estava com câncer. Câncer em estágio terminal e que não viveria por muito tempo. Além de chocado e triste, talvez os planos dele tivessem que ser adiados. Naquela noite, enquanto Johnny consertava as motos, um estranho o procurou. Esse homem não era outro senão o senhor demônio Mephisto Phillips. Além de saber de todos os problemas que Johnny estava enfrentando, Mephisto Phillips prometeu curar o câncer do pai dele se ele lhe entregasse a alma. Johnny não acreditava em contos de fadas e pensou que era apenas uma piada boba. No entanto, Mephisto Phillips disse que não estava mentindo e tirou um contrato, entregando-o a Johnny. Enquanto examinava o contrato, Johnny acidentalmente deixou cair uma gota de sangue nele. Imediatamente Mephisto Phillips disse que o pacto estava selado e que a alma dele pertencia a ele. Ao acordar na manhã seguinte, Johnny ficou surpreso ao ver que seu pai estava saudável novamente. Além disso, ele anunciou que o médico havia dito que as células cancerosas haviam desaparecido inexplicavelmente. Embora achasse estranho, Johnny não sabia como explicar. Um momento depois, enquanto se preparava para a próxima apresentação, Johnny contou ao pai sobre o plano de fugir com a namorada. O pai ficou muito surpreso e tentou aconselhar o filho a pensar com muito cuidado. Apesar dos conselhos, Johnny insistiu em ir embora com Rose para buscar uma nova vida. Embora relutante, Barton finalmente respeitou a decisão do filho. Ele entregou a Johnny as chaves da motocicleta potente que ele sempre quis experimentar. O pai considerou aquilo como um presente de despedida e esperava que o filho tivesse um bom começo. Um momento depois, enquanto se preparava para partir, Johnny foi atraído por uma multidão agitada ali perto. Sentindo que algo estava errado, ele correu para ver o que havia acontecido. Aconteceu que o pai de Johnny infelizmente sofreu um acidente durante sua apresentação e os ferimentos foram muito graves, o que deu a Johnny apenas tempo de ver o rosto do pai pela última vez antes que ele parasse de respirar. Devido à dor profunda pela morte do pai, Johnny dirigiu sua moto na estrada como um louco, quando de repente uma miragem inesperada apareceu bem à sua frente, fazendo perder o controle e cair, ficando inconsciente. Ao acordar, Johnny viu Mephisto Phillips parado não muito longe. Johnny ficou extremamente irritado e culpou-o pela morte do pai. É verdade que Mephisto Phillips cumpriu sua promessa e fez o câncer de Batman desaparecer. No entanto, ele foi ardiloso ao não dizer que Batman morreria de outra forma. Diante da raiva de Johnny, Mephisto Phillips apenas deu risadinhas e disse que o contrato era indestrutível e que um dia ele voltaria para cobrar a dívida. Com um simples toque, o Lorde Demônio transmitiu o fogo do inferno para Johnny. Ele também ordenou que ele esquecesse sua vida atual e todos os seus entes queridos. Mephisto Phillips sumiu imediatamente no vazio infinito. Logo depois Johnny dirigiu até o ponto de encontro. No entanto, em vez de fugir junto como prometido, ele acelerou e abandonou sua namorada Rose.
Sob a chuva torrencial, muitos anos se passaram, e agora Johnny havia se tornado um famoso motociclista. As pessoas o conheciam não apenas por sua excelente habilidade de performance, mas também por suas acrobacias extremamente arriscadas. Após uma decolagem confiante, Johnny dirigiu e saltou sobre uma série de caminhões reboque abaixo. Embora o show tenha sido um sucesso, o pouso deu errado, fazendo Johnny cair e ser arremessado para longe. Imediatamente, seus companheiros correram para ajudar, mas, em vez de se preocupar com sua própria vida, Johnny quis saber se a moto estava danificada, deixando todos chocados, mesmo que ele tivesse acabado de escapar da morte. Mas Johnny permaneceu muito calmo, o que fez a multidão de espectadores admirá-lo e gritar seu nome incessantemente. Naquela noite, seus amigos deram uma pequena festa para celebrar a nova conquista de Johnny, enquanto na TV, suas apresentações espetaculares eram reprisadas. Alguns até diziam que Johnny era protegido por um anjo da guarda, caso contrário, já estaria morto há muito tempo. Por outro lado, havia um estranho com uma aparência misteriosa caminhando sob a chuva torrencial em direção a um bar. Com um poder sombrio, ele assassinou todos que estavam lá, drenando sua força vital. Ele não era outro senão o próprio príncipe das trevas Blackheart, o filho do senhor dos demônios Mephisto Phillips. Além de possuir todo o poder do pai, ele tinha a ambição de escravizar a humanidade para o diabo, e o lugar mais adequado para criar um inferno na Terra não era outro senão o antigo vilarejo pecaminoso de San Venganza. O que ele precisava era o contrato contendo as almas de 1000 habitantes de lá. O motivo de ele estar ali era para pedir a ajuda de 3 outros demônios, incluindo Grizzly, Valo e Abigor. Enquanto o grupo discutia o plano, Mephisto Philip apareceu de repente. O Lorde Demônio queria mandar seu filho de volta para o inferno, porque os atos de Blackheart eram contrários aos seus ideais. No entanto, Blackheart não era um filho obediente e atencioso. Ele não só desobedeceu ao pai, mas também considerou Mephisto Phillips um velho ultrapassado. Além disso, ele desafiou tanto o pai quanto seus caçadores de recompensa. Na manhã seguinte, enquanto Johnny se preparava para a apresentação, ele foi cercado por inúmeros repórteres. No entanto, todos foram dispensados até que Rose apareceu. Assim como Johnny, Rose também era muito bem sucedida em seu trabalho e era uma repórter de renome. Embora tenha aceitado a entrevista, estar na frente da ex-namorada que não via há anos impediu Johnny de se concentrar nas perguntas. Johnny convidou Rose a ficar para ver sua apresentação, mas ela recusou e foi embora. Diferente das vezes anteriores, esta apresentação era muito especial, pois Johnny saltaria perigosamente sobre helicópteros, uma ideia do pai quando ele estava vivo. Um amigo tentou convencer Johnny a desistir, pois era muito louco e perigoso, mas Johnny ignorou os avisos e estava determinado a estabelecer um novo recorde após uma acelerada profissional. A moto disparou instantaneamente para frente. Abaixo estavam as pás giratórias dos helicópteros, e apenas um pequeno erro poderia ter um final terrível. Felizmente, a apresentação foi um sucesso além da imaginação, e Johnny estabeleceu um novo recorde que dificilmente alguém poderia superar. Após presentear o capacete a um fã mirim, Johnny acelerou para fora e, depois de um tempo, alcançou o carro de Ross e do colega. Distraído com a conversa, Johnny quase bateu em caminhões que vinham na contramão. Felizmente, graças às suas habilidades de pilotagem, ele manobrou muito suavemente e evitou o perigo. Já que não conseguiu convencer Rose a parar, Johnny foi forçado a acelerar e cortar a frente do carro dela e do colega, o que irritou Rose, mas ela não podia fazer nada. Ignorando quem estava em volta, os dois ficaram conversando naturalmente no meio da rua. Apesar de Rose ainda estar brava com Johnny por tê-la abandonado no passado, no fundo ela ainda o amava muito. Finalmente, depois de um tempo de insistência, Rose aceitou o convite para jantar com Johnny. Graças ao seu brilho de celebridade, as pessoas presas no engarrafamento não ficaram com raiva, pelo contrário, encararam isso como uma oportunidade. E, aproveitando a oportunidade, foram correndo pedir um autógrafo ao Johnny. Naquela noite, Rose foi ao restaurante conforme combinado. No entanto, depois de esperar um pouco, nem sinal do Johnny. Ignorando a namorada que o esperava, Johnny estava se arrumando para o encontro. De repente, Johnny sentiu as mãos esquentando e uma fumaça subindo sem parar, o que o deixou totalmente confuso. Antes mesmo de entender o que estava acontecendo, Johnny ouviu alguém chamando seu nome. Seguindo a voz, Johnny foi para o quintal e viu sua moto dando partida sozinha de forma inexplicável. Das sombras, Mephisto Philip apareceu de repente para surpresa de Johnny. Acontece que, depois de tantos anos, o Lorde Demônio sempre esteve de olho no Johnny e o ajudava a sobreviver às apresentações perigosas. Agora era a hora de ele pagar sua dívida. Para cumprir o acordo, Mephisto Philip exigiu que Johnny destruísse o coração negro Blackheart e prometeu devolver a alma dele. Johnny recusou imediatamente, pois ainda guardava ressentimento do Lorde Demônio pela morte de seu pai anos atrás. No entanto, querendo ou não, o contrato ainda estava lá e ele não tinha escolha. Assim que Mephisto Philip bateu a bengala no chão, a moto de Johnny acelerou e disparou feito louca
para frente. Onde a moto passava, deixava rastros de fogo. Ao longo da estrada, as coisas ao redor também foram queimadas pelo calor do fogo do inferno. Inclusive, um policial que estava escondido para fazer radar por pouco não perdeu a vida quando a moto passou por ele. Do outro lado, Coração Negro Blackheart e seus comparsas estavam em um cemitério. Eles foram lá para encontrar o contrato de Sam Venganza, achando que o antigo caçador de recompensas estava enterrado ali. No entanto, todos ficaram desapontados quando um homem disse que o cemitério havia sido transferido para outro lugar. Para desabafar sua raiva, Coração Negro matou o pobre homem. Voltando ao Johnny. Neste momento, o fogo do inferno dentro dele estava tentando escapar. O calor fazia com que pedaços de sua pele se soltassem e fossem queimados. Depois de um tempo sendo atormentado pela dor, Johnny finalmente se transformou no motoqueiro fantasma com o crânio em chamas. Em pouco tempo, Johnny encontrou Coração Negro Blackheart e seus comparsas. Assim que o viram, eles correram para atacar. Após esmagar Johnny com um caminhão, o demônio da Terra Gresso virou as costas e foi embora, achando que ele tinha sido derrotado. Aparentemente, eles subestimaram demais o poder do motoqueiro fantasma. Johnny logo se libertou e prendeu Gresso firmemente com sua corrente de fogo do inferno, instantaneamente o transformando em cinzas. Percebendo que não era hora para lutar, Coração Negro Blackheart e os outros dois rapidamente recuaram. Vendo isso, Johnny nem se deu ao trabalho de persegui-los. Com apenas um assobio, sua moto veio automaticamente, como uma criatura consciente. Assim que Johnny tocou na moto, ela pegou fogo e se transformou em uma motocicleta extremamente agressiva. Johnny montou nela e disparou pela escuridão. No caminho, Johnny encontrou um assassino roubando os pertences de uma mulher. Ele parou a moto e decidiu dar uma lição nesse desgraçado. O ladrão tentou revidar e esfaqueou Johnny com uma faca. No entanto, a lâmina derreteu instantaneamente, enquanto Johnny permaneceu ileso. Confrontado com o olhar da penitência do motoqueiro fantasma, o ladrão teve que experimentar as dores da mesma forma que ele as causou às vítimas. Finalmente, sua alma foi consumida pelo fogo do inferno. Um pouco depois, Johnny dirigiu até o cemitério na periferia da cidade. O dia estava amanhecendo, fazendo com que ele voltasse à sua forma humana. Johnny se aproximou do túmulo de seu pai e desmaiou logo em seguida. Ao acordar, Johnny viu que o velho zelador do cemitério o havia ajudado. Parece que ele sabia de algo sobre Johnny e disse que o que aconteceu na noite passada era tudo verdade e não fruto de sua imaginação. No entanto, Johnny não se importou com isso. Agradeceu ao velho pela ajuda e pegou a moto para ir embora. De repente, o velho falou sobre o contrato com o diabo, o que surpreendeu Johnny, que decidiu ficar para buscar mais informações. Enquanto tratava os ferimentos de Johnny, o velho contou sobre o contrato de Sam Venganza e o motoqueiro fantasma que fugiu com ele. Johnny não esperava que alguém ainda se lembrasse da lenda que parecia ter sido esquecida. Além disso, o velho também sabia muito sobre. Numa pegada bem brasileira, como no filme original Motoqueiro Fantasma de 2007, ele disse que, de dia, eles ainda são pessoas normais, mas quando a noite cai, o motoqueiro fantasma surge e caça os malvados, matando-os com um olhar de penitência. Depois de saber que Johnny estava enfrentando Blackheart e seus capangas, o velho o aconselhou a ficar ali porque eles não podiam invadir a Terra Santa. No entanto, Johnny o agradeceu e partiu porque tinha mais o que fazer. Um pouco depois, Johnny procurou Rossi. Neste momento, Rossi estava no local do incidente, entrevistando a pessoa que Johnny tinha ajudado ontem. Ela contou que foi salva por um esqueleto com um crânio em chamas, mas ninguém acreditou. Eles acharam que ela estava bêbada e tinha imaginado tudo. Johnny correu para falar com Rossi. No entanto, ela o ignorou. Além de brava porque Johnny tinha dado cano na noite anterior, Rossi também disse que ele nunca tinha mudado e ainda era um vagabundo. Apesar de tentar se explicar, Johnny teve que ver sua ex-namorada ir embora contra gosto. Depois de voltar para casa, Johnny parou na frente do espelho e tentou imaginar-se na forma do motoqueiro fantasma. Ele também tinha aprendido a controlar o fogo do inferno através de livros de magia. De repente, Rossi apareceu ali sem avisar. Ela queria pedir desculpas a Johnny pelas palavras duras. Rose também percebeu que Johnny estava escondendo algo e queria que ele contasse. Sem escolha, Johnny teve que contar tudo, desde o pacto com o Lorde Demônio até o fato de ele ser um esqueleto em chamas que caça almas malignas à noite. No entanto, quando ele disse a verdade, sua namorada não acreditou. Rose achou que ele não queria ficar com ela, por isso tinha inventado essas histórias bobas. Assim que Rose foi embora, os policiais chegaram para prender Johnny e levá-lo à delegacia. Acontece que, ao revistar a cena, eles encontraram a placa do carro de Johnny e suspeitaram que ele era o assassino. No entanto, por mais que o interrogassem, Johnny insistia que não tinha machucado ninguém. Isso fez com que os dois policiais perdessem a paciência e decidissem prendê-lo. Além de Johnny, a cela também tinha outros criminosos. Por ser um caçador de almas malignas, estar diante deles fazia com que o demônio dentro dele estivesse sempre prestes a se libertar. Embora tentasse se conter, os criminosos não eram sensatos. Eles provocavam e brigavam constantemente com Johnny, fazendo com que as coisas ultrapassassem
ultrapassem o limite. Finalmente, Johnny se transformou no motoqueiro fantasma e deu uma lição àqueles vermes. Uma lição particular. Apenas um garoto foi poupado, porque ele tinha tentado defender Johnny antes. Além disso, este garoto era inocente e tinha sido preso injustamente pela polícia. Com as chamas do inferno, Johnny facilmente destruiu as grades da cela e escapou. Sua moto também estava esperando ali, e os dois dispararam pela rua. Centenas de policiais, junto com helicópteros, foram imediatamente mobilizados para cercar e capturar o fugitivo. Johnny não só conseguia andar sobre a água, mas também podia subir nas paredes verticais de prédios altos. O aparecimento do motoqueiro fantasma causou um alvoroço entre os moradores da cidade, incluindo Rossi, porque ela estava morando em um apartamento perto de onde tudo aconteceu. Um pouco depois, Johnny confrontou a Bigor no topo de um complexo de apartamentos. Por carregar o poder do vento, Johnny não conseguia tocá-lo, mas, em contrapartida, ele também não podia machucá-lo. No entanto, havia algo que a Bigor não podia prever: o fogo do inferno podia queimar tudo. Johnny balançou a corrente em chamas, criando um tornado de fogo que sugou o demônio do vento para dentro, queimando-o até as cinzas. Terminado o trabalho, Johnny pousou no chão e encarou a polícia junto com os curiosos. Ninguém reconheceu Johnny, exceto sua namorada, Rossi. Assim que Johnny estava prestes a ir até ela, os policiais dispararam simultaneamente contra ele. No entanto, balas não podiam ferir o motoqueiro fantasma. Johnny voltou para a moto e foi embora tranquilamente, perante a impotência da polícia. Na manhã seguinte, Johnny procurou o velho zelador do cemitério, na esperança de que ele soubesse como acabar com tudo aquilo. No entanto, o velho disse que tudo só terminaria quando o pacto fosse cumprido. Ele também levou Johnny ao túmulo de um homem chamado Carter Blaze e revelou que ele era o motoqueiro fantasma que fugiu com um contrato no passado. O velho também aconselhou Johnny a manter distância dos entes queridos, pois Blackheart pode procurá-los para atingir seus objetivos. Temendo que Rossi estivesse em perigo, Johnny imediatamente foi procurá-la. Naquela noite, Blackheart veio até o velho para exigir que ele revelasse o paradeiro do contrato de Sam Venganza. No entanto, o velho recusou e disse que ele falharia mais cedo ou mais tarde, assim como o pai dele. Isso enfureceu Blackheart, que bateu no velho descontroladamente. Do outro lado, Rossi estava na casa de Johnny, mas só encontrou o colega dele. Enquanto os dois examinavam os livros que Johnny costumava ler em busca de pistas, Blackheart apareceu de repente quando Johnny voltou e viu seu colega assassinado e Rose imóvel no chão. Black Hood, escondido por perto, atacou-o de surpresa. Johnny imediatamente se transformou no motoqueiro fantasma para revidar, tentando acabar com ele com o olhar da penitência, mas não funcionou porque Black Hood não tinha alma. Com um golpe fatal, Black Hood fez Johnny voltar à sua forma humana. Black Hood ordenou que Johnny encontrasse o contrato de Sam Venganza e o entregasse a ele. Caso contrário, Rose morreria. Sem ter outra escolha, Johnny procurou o coveiro para pedir ajuda. Felizmente para Johnny, o velho não só sabia onde o contrato estava escondido, mas também era quem o guardava. Vendo que Johnny poderia arriscar tudo por amor, o velho confiou e lhe entregou o contrato. Antes que a surpresa passasse, o velho assobiou, e imediatamente um cavalo surgiu das sombras e se dirigiu aos dois. Depois de montar o cavalo, o velho colocou o chapéu na cabeça e se transformou no motoqueiro fantasma, como Johnny. Acontece que ele era Carter Slade, o caçador de recompensas que traiu o demônio e fugiu com o contrato no passado. Ele disse que só tinha mais uma transformação e queria usá-la para a jornada até a vila de Sam Venganza. A vila ficava a 500 milhas de distância, então os dois precisavam se apressar. Graças à orientação de Carter, eles finalmente chegaram à lendária vila de Sam Venganza. O poder de Carter agora estava esgotado. Ele deu uma espingarda para Johnny e o aconselhou a sempre se esconder nas sombras, pois a luz do sol faria o poder do motoqueiro fantasma se dissipar. Terminando de falar, Carter se virou e partiu, confiando o restante da missão a Johnny. Nesse momento, Rose também estava sendo mantida prisioneira por Blackheart dentro da vila. Percebendo que Johnny havia trazido o contrato, Blackheart ordenou que Valo o roubasse, em vez de fazer a troca como haviam combinado. Voltando a Johnny, ele estava entrando lentamente na vila, e aproveitando neblina densa, Valo o atacou de surpresa e o afundou na água. Pensando que a água apagaria as chamas do motoqueiro fantasma, ele se enganou. Johnny se transformou no motoqueiro fantasma para surpresa de Valo, e imediatamente o fogo do inferno o incinerou em cinzas. Um pouco depois, Johnny encontrou Blackheart. Johnny exigiu que ele libertasse Rose, e então ele entregaria o contrato. Blackheart concordou, mas Johnny inesperadamente se transformou e atacou. No entanto, o dia já estava clareando, enfraquecendo seu poder e fazendo Johnny voltar a ser humano. Aproveitando a oportunidade, Blackheart pegou o contrato e imediatamente invocou as almas de 1000 pessoas, ordenando que elas se incorporassem a ele. Agora, Black Hood havia se tornado o Senhor das Trevas Legend e carregava consigo uma infinidade de maldade e pecado. Graças ao novo poder, ele parecia invencível e facilmente deu uma surra em Johnny. Estando em perigo, Rose apareceu no momento certo e entregou a
arma de Carter a Johnny. Aproveitando a escuridão, Johnny invocou o fogo do inferno na espingarda e atirou, fazendo Legend ser estraçalhado. No entanto, as almas pecaminosas rapidamente se reuniram e o ressuscitaram. Pensando que não havia como destruir Legend, Johnny inesperadamente descobriu uma falha fatal que o Senhor das Trevas não percebeu por carregar milhares de almas malignas. Johnny podia derrotá-lo completamente com o olhar da penitência. Exatamente como previsto, Legend sofreu um final incrivelmente doloroso causado pelas milhares de almas dentro dele. No final, Blackheart morreu de uma forma que ele jamais poderia ter imaginado. Blackheart ter sido destruído também significava que o pacto com o demônio estava completo. Mefistófeles apareceu e quis reaver os poderes do motoqueiro fantasma. No entanto, Johnny recusou e quis manter a maldição. Ele decidiu usar o próprio fogo do inferno para lutar contra o demônio. Isso deixou Mefistófeles furioso, e ele jurou que faria Johnny pagar. Embora não quisesse, Johnny não teve escolha senão se afastar de sua amada, pois agora eles pertenciam a dois mundos diferentes. Ele deu um beijo de despedida em Rose, depois acelerou sua moto para um lugar incerto, e se tornou oficialmente o guardião dos portões do inferno.